Olá, neste programa eu trago para você música, cultura e arte. Eu entrevisto o cantor uberabense Marcelo Tainara. Ele também é instrumentista e compositor. Tainara tem mais de 20 anos de músico profissional. Seja bem-vindo, viu, Marcelo? Obrigado, Marcelo. Marcelo, o Marcelo Tainara, né, que é mais conhecido como Tainara, você tem assim a sua grande referência, você é consagrado como músico MPB, que é a música popular brasileira, mas você também tem uma interferência muito grande que é na música chamada música raiz. Que música raiz é essa? Por exemplo, quando a gente pensa música raiz no sertanejo, a gente pensa na viola, que não é o seu caso. Mas com você, qual que é essa música raiz? Bom, na verdade, a música raiz, né, a música das violas, elas são a base dela também, né? E, por exemplo, meu pai, eu sou de Conceição das Lagoas, né, para quem não sabe, e eu cresci muito no meio das violas, das cantorias de viola, né? E então, assim, a gente aprendia muito sobre a vida, tinha uma noção geográfica através das músicas de viola, né? Então a música de raiz, que quando a gente comenta, é essa, toda aquela música que são das raízes brasileiras, que identificam os povos brasileiros, né? Digamos, os euros, afros, indígenas brasileiros, né? Então, é um pouquinho das raízes, das tradições de cada um desses povos que formaram os povos brasileiros. Que vem, então, da cultura popular, que é essa que você aprende como você aprendeu. Justamente. Mas aí tem uma influência também africana muito grande que você traz para o seu trabalho, né? É uma cultura popular e não deixa de ser também a cultura de raiz, né? Porque a essência, né, essa coisa, a influência da nossa música, dos ritmos, né, a maioria dos ritmos que a gente tem não só no Brasil, quanto na América Latina e na Europa também, a base é toda africana dos ritmos, né, e para a gente, né, não deixa de ser isso, não deixa de ser uma música de raiz também, porque a raiz é a base, né, da música. E você tem um trabalho também muito forte, Tainara, que você louva bastante, porque eu falo assim, chega a ser louvar nessa questão da musicalidade dentro de Folia de Reis, essa mistura que você faz, que vem lá, então, de onde você nasceu, de Conceição das Lagoas. Conceição das Lagoas. Meu pai, ele mexia com Folia de Reis também, né? Ou, voltando um pouquinho atrás, meu bisavô, ele já mexia com congado, né? Ele era congadeiro, era moçambiqueiro, dançava com aquelas as gungas na perna. E o meu pai, o meu avô, né, já partia mais para o lado da Folia de Reis. E o meu pai acabou sendo mais influenciado pelo avô. Bom, falando dessa raiz aí, dá para você mostrar para a gente um pouquinho, assim, rapidinho, do que você tem aí com o seu violão, claro. sobre esse seu gênero musical também? Ai, que bandeira é essa? Na porta da sua morada, onde mora o cáliz bento e a hóstia consagrada. Nossa, muito bonito, não tem como não gostar mesmo, apreciar, né? Você começou com uns 10 anos de idade a cantar, né, e a tocar, e você foi para uma banda. Como é que foi esse chamado para você? Que banda foi essa? Bom, o meu irmão é um dos meus irmãos do meio, né? Na família somos 10 irmãos, né? E um desses mais velhos, que é o Gilmar, ele montou uma banda em Conceição das Lagoas e no início dos anos 80. Aí, desde criancinha, eu já ficava ouvindo os ensaios deles ali. Aí, com 12 anos de idade, eu já tocava bateria nessa banda e cantava, né? E a banda era que estilo? Era banda de baile mesmo. A gente cantava muito aquelas músicas internacionais, o que tocava muito nas rádios, né, naquela época. Depois veio boleros, música sertaneja também, né? Os axés também. E você ainda canta música internacional? Você ficou só com MPB e essas de raiz? Raramente eu canto internacional. Quando eu canto internacional, eu tenho cantado alguma coisa
mais no espanhol, que aproxima mais da nossa língua, né? Mas Tainara, você viveu um período lá em Belo Horizonte, né? Isso. Na nossa capital mineira aí, acho que foi de 2001 a 2005. Isso, 2001 a 2005. E lá você cantava nos bares, se apresentava. Como é que foi essa experiência lá? Bom, eu tinha acabado de gravar o primeiro CD, o A Cor de Minas, né, em 2000. Aí em 2001 eu lancei o Sete Colinas, junto com o Sérgio Ramos, e fui para Belo Horizonte. Aí fiquei lá de 2001 a 2005. E o que foi muito bom lá? Pois é, muitos shows, muita cantoria também, né? Belo Horizonte é muito efervescente, né? Culturalmente, musicalmente. Então, eu fiz grandes amigos, né? Inclusive o próprio Paulinho Pedro Azul, o Saulo Laranjeira, que inclusive os dois eu já tinha conhecido aqui, mas lá a gente só foi estreitar um pouco mais a nossa afinidade. E vários outros músicos do Clube da Esquina também, igual o Toninho Horta, e por aí vai. E o que não foi muito bom? Bom, o que não foi muito bom? Eu acho que foi um momento assim, de transição da música que coincidiu também com o fato da minha filha ter nascido, né? Então começou a pesar algumas coisas e que estava junto com a mudança que estava acontecendo na música, não só em Belo Horizonte, quanto no Brasil inteiro e no mundo, né? Que como é que fala? O termo pop, né? A coisa muito pop, né? A coisa muito pop rock, né? E começou a invadir demais os bares, né? Houve essa mudança, porque é um anseio também social, né? Como eu disse, a música ela tem que acompanhar essas mudanças da sociedade. E aí, de repente, eu tive que optar e passar por aquela fase mais complexa lá ou aqui. Aí, como eu estava com a filhinha no colo, então eu tive que voltar para cá. Que é a Tainara. A Tainara, isso. Porque quando a gente fala assim, retornou, isso não significa que houve um retrocesso, né? Às vezes é uma escolha para alguns ganhos. No seu caso, justamente, foi em relação a um ganho muito grande, que é estar perto da família e também poder fazer a sua música como você faz em Uberaba, né? Justamente, mais qualidade de vida, né? Eu pensei muito na minha filha e, dá para passar? Dá, mas não, eu vou voltar para lá com a família, porque de lá eu continuo voltando, fazendo shows em Belo Horizonte. Isso você tem feito? Tem feito, e não interferiu em nada, assim, porque as pessoas às vezes pensam assim, não, porque passou por dificuldade. Não é isso. Desculpa, em certa parte é assim, porque todo mundo passa dificuldade, né? Mas foi só uma questão de sensatez, de olhar o ambiente e, eu vou levar minha família para lá, porque vai facilitar até mesmo para minhas idas e vindas, né? Não só para Belo Horizonte, quanto para outros estados também. Essa palavra sensatez, ela é muito importante, especialmente no mundo artístico, né? Verdade. Porque muita gente fala assim, não, o músico, o artista, geralmente ele produz sem pensar num consumo, sem pensar no mercado, é pelo dom, pela vocação. Verdade. Mas tem hora que tem que ser sensato também, né? É verdade. Isso, a gente que é artista, é tão complicado, porque por causa da sensibilidade, se a gente não focar nessa palavrinha de vez em quando, a gente acaba perdendo o foco, porque a arte, né, ela está muito mudada, né? Então, e a todo momento vem uma novidade, uma coisa diferente, e a gente tem que estar atento a essas mudanças. Então, às vezes, a gente tem que ser muito sensato para a gente não se perder no meio desse caminho também, como artista, né? E não perder as nossas referências, né? Ou seja, nossas raízes, né? A nossa essência. Quando você produz a arte, você consegue pensar na arte como uma fonte de renda? Quem cuida, por exemplo, dos seus contratos? Quem pensa a gestão da sua arte? Bom, por enquanto eu mesmo estou tomando frente dessa parte, a parte burocrática, a parte de contratação também. Mas a gente acaba, não tem como, né? O artista, por mais que a arte dele seja sofisticada, ou não seja uma arte assim de cultura de massa, mas existe o mercado.
o Brasil é muito grande, né? Então às vezes a gente ouve, mas determinado tipo de música hoje em dia não é a MPB não é a música do momento. Opa, o Brasil é muito grande, às vezes não é no momento para a gente aqui, na nossa região sudeste. Opa, existe o Nordeste, existe o Sul, né? Existe América Latina, existe Europa, existe muito, o mundo é muito, o globo é muito grande. Né? Então, o que é necessário para o músico fazer sucesso? Bom, você já deu uma dica aí. Primeiro é que não precisa ficar situado no mesmo espaço geográfico, né? Justamente, e ainda mais nos dias de hoje, né? Com essa necessidade do artista estar onde o povo está, né? Que é uma frase muito sábia, né? Muito sábia, consagrada, e realmente é verdade, né? Então, o artista tem que circular. Não adianta, por mais que ele faça uma música de raiz, por exemplo, ele tem que levar essa raiz, essa cultura dele para outros lugares. Porque a pessoa que gosta de boa música, o bom gosto, ele existe. Só que, por exemplo, o que a gente vê é que não é propagado com frequência, né? A grande mídia, né, ela não divulga essa boa arte que existe, né? Assim também como não se divulga os bons políticos que existem, entendeu? Penso assim. É um espaço que é mais limitado. Agora, a MPB, né? Essa MPB nossa, ela tem espaço em todo tempo, em todo lugar, não é, Lenara? É sempre muito bem-vinda, né? E ou por onde você caminha, assim, você sente que é diferente, que tem algum lugar que não, no Brasil? Pois é, eu venho de uma turnê lá no Rio Grande do Sul, do ano agora de 2014. Em dezembro, eu fiz um show em 8 cidades, né? Então eu fui descobrir muita coisa interessante acontecendo na música local lá, que não chega pra gente, porque, né, pelo que a gente estava comentando. A mídia, ela massifica, geralmente foca em uma coisa e fica amassando aquilo ali por vários dias e dias, e acaba não valorizando o que a gente tem de mais rico e que é culturalmente, não só musicalmente, como em vários aspectos, tradições, costumes, valores éticos, sabe? Tainara, existe políticas públicas para a música, falando de arte, mas aqui especialmente sobre a música, para os músicos? Existe, no Brasil, existe uma política pública forte? E em Uberaba também, você já comenta esses dois lados para nós. Olha, existe sim, só que essas políticas, elas precisam ser, precisa de políticos também para encabeçar, porque o artista poderia fazer isso, mas só que o artista, ele é o artista, então ele precisa de alguém responder por ele. Então precisa daquele gestor cultural, daquele presidente de uma fundação cultural, de um centro de cultura, precisa de ter as pessoas para isso, porque as leis existem, né? Eu acho que de um tempo para cá ela aumentou muito, só que o que falta às vezes é projetos de artistas, né? Para a cultura, para a música, no caso, né? Então a gente vê que existe muita gente, muito artista buscando músicas de grande massa e às vezes não é isso que a gente precisa. Às vezes, se a gente focar um pouco numa música de mais qualidade, a gente vai achar o nosso feeling, o nosso mercado. Opa, o mercado é esse aqui. Existe muita carência, sim, de música boa e a gente tem que achar esse foco e ir atrás dessas políticas. Você fala de música de grande massa, são essas músicas aqui, que nem são músicos, né, nem são cantores, mas que fazem muito sucesso aí no momento na mídia? Justamente. Músicas sem letra, sem muito sentido, né, mas felizmente ou infelizmente, né, é isso que as pessoas estão buscando hoje, né. Socialmente, elas têm uma representatividade, tem um porquê, né, porque é o momento, né, deles, né, dessa música. Só que a gente percebe que as pessoas estão cansadas, né,
da mesmice, a falta de conteúdo, falta de essência, falta de raiz, né? Falta de algo mais profundo, né? Todo artista, aliás, eu falo assim que todo profissional que faz sucesso, ele sempre tem alguém como referência. Você tem alguém como referência, um músico como grande referência na sua vida? Ah, sim, sem dúvida, Milton Nascimento, né? Que foi o mineiro assim que levou a música mineira e brasileira de um nível que acho que nem a Bossa Nova conseguiu elevar, né? Desse ponto. A Bossa Nova, ela deu abertura, levou a música brasileira para o mundo, mas com certeza Milton Nascimento, assim, eu vou até arriscaria dizer, assim, para mim, o maior cantor do mundo, porque eu desconheço quem fez o que Milton Nascimento fez com a música. Você se espelha muito nele? Demais, não tem jeito, não tem como fugir. Não tem como. Tainara, você escuta música em casa sem ser profissionalmente, para o lazer? Ouço muita coisa, escuto sim. O que é? Bom, é claro que eu procuro sempre música boa, e então assim, eu tenho meu acervo de discos, de vinis, e CDs, e MP3, e essas coisas, é muito grande. Então é o que eu digo, né? Eu tenho música para ouvir o resto da vida. Então, assim, só para você ter uma ideia, hoje eu tô com mais de 70 mil músicas só de MP3. Sem falar os meus 1000 e poucos discos de vinil, mais os meus 2000 e poucos CDs. E tudo isso muito bem organizado, ainda sobra um tempo para você cuidar dessa parte aí também? Ainda sobra, graças a Deus, mas a gente tem que fazer esse tempo, né? A gente tem que ter isso, porque isso é muito saudável, né? A gente tem que ter esse momento para a gente. É verdade. E tem um grande projeto aí, falando um momento assim para a gente, que eu pude até estar perto de vocês, né? Desse trabalho que você executa já há alguns anos, que é o Circuito Décio Marques, né? O projeto Dandô, que é super bacana. Recentemente o grupo esteve aqui em Uberaba, foi recebido lá na Casa do Folclore, que é o anfitrião, né? De honra, que é o Gilberto Rezende, que é um ativista cultural, que recebeu vocês para um encontro nacional. Então, comenta como é que foi esse encontro nacional, porque o Décio Marques é um músico uberabense também, né? Que faleceu há poucos anos, e que vocês têm toda uma cantoria aí de vários músicos do Brasil inteiro, não é isso? Justamente. E esse projeto foi encabeçado pela Kátia, né? Foi elaborado, foi idealizado por ela, Kátia Teixeira. Kátia Teixeira é uma cantora paulistana, assim, mas de raiz brasileiríssimas, né? Totalmente. E a música, né, que o Décio fazia, o que ele buscava, o que ele pesquisava, né, era justamente essa música de raiz que a gente comenta, né? Nem sempre quer dizer que ela tem que ser só de viola, né? E às vezes tem a música típica lá do Rio Grande do Sul, que é uma música de raiz também, né? Mas nem sempre é feito com viola. E o projeto Dandô, ele busca justamente essa música brasileira típica, né? Não só do negro, quanto dos orientais também, né? Dos árabes, do caipira, né? Que é de viola, que a gente tradicional, que a gente costuma dizer, mas busca também essa música de raiz, que é da raiz do negro, a raiz do gaúcho, a raiz do nordestina, né? Então, é a música mais brasileira possível, sem muita influência estrangeira, né? Então esse projeto Dandô, ele ganhou o prêmio Brasil Criativo, né, na área de música, né, também, e justamente por isso, pela originalidade, né? Porque você falou uma palavra-chave, originalidade, porque ela foge completamente ao tradicional, né? Cada um traz a sua riqueza regional, seus saberes, seus conhecimentos, mas ali com vocês existe uma comunhão, uma fraternidade musical muito forte. Verdade, Nacira. E isso é muito prazeroso, porque a gente e estimulante também, porque a gente descobre que o Brasil, as culturas, os Brasis, né, vamos dizer assim, o termo que a Cátia gosta de usar,
você descobre cada preciosidade em cada cantinho do Brasil, através desse projeto, artistas que você, puxa vida, o Brasil tem um artista como esse, fazendo uma música tão original e a cara da região dele, sabe? A cara lá do Espírito Santo, poxa, do estado do Espírito Santo, pô, é um artista, você vai descobrindo, opa, esse aqui é do estado de São Paulo, olha que interessante. Coisa que de repente, uma cultura que de repente está morrendo em algum lugar, de repente tem um artista que preserva aquela cultura. Isso é que é a verdadeira a música de raiz, né? Ela independe de ser de viola ou não. Tainara, em Uberaba, né, você é um anfitrião musical, juntamente com outro músico que é o Cacá, né? Uhum. E qual que é a função de vocês nesse projeto da Andô? É aglutinar, é socializar, o que é exatamente? Além de cantar, porque vocês cantam também. Claro. E, pois é, a nossa função na verdade, é isso aí que você disse, é juntar as pessoas, buscar essas pessoas que às vezes, na maioria das vezes, estão em casa, que gostam dessa cultura de raiz, né? E que às vezes não tem opção, assim, não tem o mercado, os bares, a televisão, às vezes não tem muita opção para essas pessoas. Então a nossa função é buscar essas pessoas, propagar, divulgar, receber os artistas, fazer aquela ponte, né, da nossa cidade para Araguari, por exemplo. O artista passa por aqui, aí ele vai para o outro, tem um outro artista em Araguari que recebe, né, que é o caso do Luiz Salgado, o André Salomão, o Érico Castanho em Uberlândia. Então a gente a gente faz essa ponte. A nossa função é essa, de criar essa pontezinha mesmo. E como é um público, né, que é diferenciado, não é um público assim para encher auditórios e tudo mais, ele é bastante seletivo, né, pelo próprio gênero musical, mas também traz uma consciência da arte, da cultura e das vivências também, pelo que eu pude notar no projeto. É verdade, Vacira. É muito importante isso, né, a gente preservar essas raízes e principalmente o que você falou, manter essa consciência, né, trazer isso para o jovem, porque a gente vê que, né, que a juventude também anda muito dispersa, sem muita referência às vezes, né, e a ideia é a gente trazer essa juventude para poder encher esses teatros, esses locais também. Né, e trazer de volta os costumes, né, que geralmente vêm junto com essas músicas, né, porque essas músicas elas retratam um pouco desses costumes e tradições, né, que a gente tem. Tainara, vocês se apresentaram aqui no SESI Minas, né, Zé Maria Barra, que foi no Encontro Nacional. Então, todo mundo é muito singular na sua música, no seu comportamento, no seu conhecimento, mas chega ali e parece que é plural. Vocês ensaiam muito antes ou tem muito improviso também? Pois é, muito improviso, muito improviso, mesmo porque o encontro ele aconteceu, foram 3 dias, né, que a gente ficou lá na Casa do Folclore, praticamente confinados, debatendo sobre o projeto da Andô para esse ano. E nesses 2 dias a gente afinou assim, os artistas que identificavam um com o outro, tocavam um pouquinho para conhecer o estilo do outro. E aí nesse encontro né, foi definido algumas metas, né, para esse ano, e muito improviso, que é muito típico da cultura popular também, porque a maioria do pessoal que a gente conheceu sabia de folia de reis, sabia de congado, que tem muito improviso também, né, de catira. Então era assim, existiam os ensaios, mas mais para poder definir o que a gente vai cantar junto no dia da apresentação, o que a gente vai fazer todo mundo junto. Não, essa vai fulano e ciclano, eles vão cantar juntos, né, porque a voz deles deu mais certo. Foi o primeiro encontro nacional e tinha representante de quais estados, Tainara? Bom, foi gente do artista de Goiás,
São Paulo, Nordeste, Rio Grande do Sul e Minas Gerais nesse encontro. Então foram várias pessoas, né? Vocês definiram alguns projetos, algumas metas, porque tem um período do ano, né? Alguns meses que vocês fazem essa caminhada aí pelo Brasil, né? O que já tem definido? Bom, o projeto Dandô, ele acontece, né, durante o ano todo, sempre a partir de março, no mês de março, porque de janeiro a março fica as organizações, a gente começa a organizar para poder organizar os artistas, né? São mais de 30 artistas espalhados no Brasil inteiro, vários cantos do Brasil. Aí durante esse tempo fica se organizando o projeto do Dandô. Aí geralmente o Dandô vai acontecendo em várias cidades simultaneamente, primeiramente pelo artista local, ele recebe um artista de uma cidade vizinha, mais próxima, e faz aquele projeto. Aí o artista que geralmente está circulando, ele passa por aquela cidade e automaticamente vai passando por outras. E aí da mesma forma tá vindo outro artista lá do Nordeste, um exemplo, né? Tá vindo do Nordeste aqui para o Triângulo Mineiro, então vão se cruzando, né? Se cruzando pelo caminho. E existe, assim, por exemplo, uma previsão de alguns projetos de ter mais artistas, de abraçar mais artistas aí? Olha, o projeto Dandô, ele tá crescendo, existe interesse na América Latina também e em Portugal, para que esse projeto chegue até lá. Só que esse encontro que teve, a gente começou a estabelecer e pensar sobre isso também, né? A possibilidade de juntar, quanto mais pessoas a gente conseguir juntar, melhor, para a gente poder criar essas pontes, né? Porque o Décio Marques, ele ia muito para o Chile, para a Argentina, para esses países aqui. E ele fez muitos amigos por lá, muitos cantores, né? Porque a música andina também é uma música de raiz muito forte, né? Então ela também se encaixa no projeto Dandô. E então a gente vai começar a fazer os contatos com os artistas de lá, para eles poderem começar a viabilizar o Dandô do lado de lá também, para a gente poder recebê-los de cá. Então é um intercâmbio cultural, né? Uhum. Dandô. Realmente, então significa que o Dandô já está bem estruturado, bem posicionado, já está tendo essa visibilidade com esses artistas internacional, justamente. E vocês recebem apoio financeiro? Pois é, agora a gente está começando a buscar apoios com o SESC, com o próximo SESI mesmo, né? E com algumas empresas, né? Graças ao prêmio, ao aval federal, né? Que é o Prêmio Brasil Criativo. Então as portas estão começando a se abrir para muitas empresas, né? Na verdade, o Dandô começou com as pessoas, os artistas, com as pessoas que gostam de cultura, as pessoas ligadas à cultura, mas sem muito apoio, né? Ele começou dessa forma. É um projeto simples, né? Que geralmente são as pessoas que levam, que viabilizam, né? O agente cultural de uma cidade, a pessoa que gosta, uma professora, a pessoa que gosta de cultura, né? É uma corrente, na verdade, é uma corrente social. Tainara, você também é compositor. E dentro dessas composições você foca mais na MPB? A minha música é MPB, né? Mas as bases, né? Como já são as raízes, as músicas de raiz, né? A música existe a música regional, né? Que é a música que a gente faz na nossa região, e existe a música de raiz que é a referência nacional, não só nacional, quanto em qualquer país do mundo, né? Então, de uma certa forma, a minha música hoje em dia, assim, se eu quero fazer uma música com ritmo, uma batida mais pop rock, eu faço. Quero fazer um samba, faço uma bossa nova, faço. Quero fazer uma música mais romântica, eu faço.
eu quero fazer uma música com batida mais de congado, mais forte, faço. Então, só a MPB ela dá essa possibilidade para o artista, né? Isso só existe na nossa MPB, na nossa música popular, diferente de outras músicas, né, do mundo. Você já tem quantos DVDs já? Quantos gravados, quantas gravações? Você falou de 2, né, trabalhos, já, CDs. 2 DVDs e 7 CDs. Bastante, né? Me fala então um pouquinho, que nós vamos comentar um pouquinho rapidamente aqui, Tainara, que eu até fiz uma anotação aqui, que foi a partir das constituições lá de 1891, 1934, 1946, 67, depois até uma emenda constitucional em 1969, que foi tratado sobre o direito autoral no nosso país, né? Que foi assim, teve muita discussão em torno do assunto, mas quando foi, o direito autoral foi reconhecido. E como que está isso hoje? Como é que está essa questão de direito autoral, você enquanto cantor e compositor? Bom, assim, existe muita especulação, muita... Aí, por exemplo, como artista, porque eu sou cadastrado, o artista, para receber os direitos autorais, ele tem que estar cadastrado em uma associação de compositores, né, uma associação de música. E o que acontece? A gente percebe que o pessoal que recebe mesmo, para valer, os direitos autorais, pelo ECAD, pela essa coisa, são aqueles de cultura de massa, né? Que é a música mais popular, a música mais conhecida, a música que toca mais nas rádios, a música que aparece mais na televisão, né? Então, e geralmente esse pessoal eles têm recebido, sim, mas a gente, eu já andei pesquisando alguns blogs, alguns vídeos também de artistas famosos, né? E que não estão recebendo esses direitos autorais, né? E geralmente quem recebe mais é aquele que é mais famoso, né? Igual no caso, vou citar um exemplo, que é Roberto Carlos, né? Esse é o campeão, né, nacional, né? E então tem muita gente que acaba não recebendo. Então existe uma luta aí, uma briga dos artistas para poder receber esses direitos autorais, que não está acontecendo. Bom, nós temos assim também uma referência, por exemplo, a Chiquinha Gonzaga, né, que foi uma regente, pianista, uma mulher muito avançada para sua época, né, porque ela era do final lá de 1889, no seu nascimento dela, ela morreu em 1935, 36 mais ou menos. Mas ela levantou muito essa bandeira dos direitos autorais, porque ela disse que via a música dela sendo tocada, assim, em teatro, e ela falava, nossa, eu preciso também receber por isso. Justamente. Aí não tem que ter uma movimentação do próprio artista também para melhorar essa questão, Tainara? Tem que ter. Aí é importante a gente conhecer um pouquinho sobre isso, como funciona, para a gente poder reivindicar. E o mais importante é se unir, né? É muito difícil, às vezes, o artista se reunir, porque existe né, não diria, não são todos, mas tem uma parte que vai muito pela vaidade, né? Tem gente que de repente está na música porque está vendo, está aparecendo na televisão, e não é só isso. O artista ele tem que ser unido, tem que largar um pouco das vaidades de lado para poder unir, para buscar o bem comum para todos, né? Então a coisa acaba não fluindo do jeito que precisaria. Então por isso que eu acho que a artista passa por dificuldades às vezes por essa falta e assim, esse despreparo mesmo, né? E a falta de interesse também de buscar o conhecimento sobre os direitos autorais também, no caso, né? Não só os direitos autorais, como outros direitos também. E como que a arte, Tainara, ela transforma o músico? Bom, aquele negócio, né? A arte transformadora, né? Ela é a essência da gente, é o que mantém a gente firme, né? Eu falo falando por mim e pela arte que eu faço, né? A gente vem, né, na verdade a gente vem, né, nesse planeta aqui meio como missão, né? A missão da gente é fazer a arte dessa forma, cantar esse determinado tipo de música,
No meu caso, é a MPB e a música de essência, a música de raiz, né? Então, a gente é isso, a gente acaba sendo um missionáriozinho das artes, né? De transformar, né? A gente tem essa missão de não fugir muito das nossas raízes justamente por causa disso, porque a gente tem uma função social, né? Que transforma as pessoas, né? A gente sabe que existem muitos anseios, muita necessidade de muita mudança, então a gente acompanha isso, mas sem fugir da nossa essência, porque a gente, devagarinho, a gente vai jogando as nossas centelhazinhas, né, plantando uma semente aqui, outra ali, porque a gente sabe que o pomar vai ser muito mais fácil no futuro, né? A gente faz isso pensando nos nossos filhos, sobrinhos, netos, né, que vêm. Bom, eu acho que, como você está falando, né, ouvir, para quem toca, tem todo esse efeito que você fala, mas para quem contempla, para quem vai em um show, para quem aprecia, para quem escuta uma música também, ela transcende, né? Ela traz um mundo novo para dentro da gente mesmo. E transforma também quem está escutando. Justamente. E o público assim, acaba sendo mais beneficiado, né? Porque, como a gente falou agora mesmo, as pessoas sentem a transformação a partir de uma música de qualidade, né? Porque é difícil a gente sentir essa transformação em outros estilos de música, né? Porque, como a gente já sabe que às vezes a música muito comercial ela despersonifica as pessoas, né? A pessoa, de repente, ela tem uma opinião sobre determinado assunto, de repente vem uma música que fala de outra coisa, ela tira o foco das pessoas, né? A música muito massificante, né? Então a gente tem que ter alguns cuidados. A música, ela é massificante, é importante, mas só que a gente tem que saber dosar a hora certa, né? A gente tem que ver que determinado tipo de música não é a música que vai servir como referência para a vida da gente, para o futuro, entendeu? Que a música tem uma referência, marca muito, né? Marca, justamente. Eu entendo a música, assim, essa música de qualidade, como você faz questão de frisar, e eu acho muito bacana isso. Até como uma prece. Às vezes, nas dificuldades, em alguns momentos, assim, de alguma prece. Então, vem a música com esse efeito, né? Você entende assim também? Porque você é bem, assim, espiritualizado na sua música. Pois é, porque vamos até voltar um pouquinho na história, né? A história da música, né? A música vem lá dos primórdios, né? Do início do mundo, né? Então a música ela era usada como forma de oração, né? Como forma de entrar em contato com a divindade, com seres elementais, né? Com a natureza, entrar em contato com o ar que a gente respira, com a água, com tudo. E é claro que à medida que a humanidade foi evoluindo, a música foi evoluindo junto, né? E então essa música de essência, quando a gente fala música de essência, é a música que liga a gente a essas raízes, né? E ela, seja ela regional ou não, né? Porque existe a música de raiz no mundo inteiro, né? Então a música, na verdade, ela é universal. A música em si, se a gente falar direitinho, é universal. Às vezes ela tem uma característica mais popular, uma característica mais regional, uma característica de raiz, né? Então essa música mais de raiz e de mais essência, mais profunda, ela praticamente eleva a alma da gente. A maioria das vezes, algumas músicas são verdadeiras orações, né? Então isso preenche, isso te eleva. E as pessoas têm muita falta disso, existe muita carência dessa música. Bom, há alguns anos o Tainara tocou e cantou aqui nesse salão nobre aqui do Paço Municipal, Major Eustáquio, onde é a sede da Câmara Municipal de Uberaba, na Praça Rui Barbosa.
uma homenagem ao Paulinho Pedra Azul, né, um cantor mineiro que estava aqui recebendo um título de cidadania. E o Tainara cantou uma música para ele, que é de autoria dele, né, Tainara? Isso. Que é Jardim da Fantasia, mas que muita gente conhece como Bem Te Vi. Então nós vamos encerrar o programa aqui. Eu agradeço demais, imensamente a sua companhia. Muito obrigada por estar aqui, viu, Tainara? Nós vamos encerrar com essa música, com Tainara, aqui novamente no Salão Nobre, com a música Jardim da Fantasia. Vamos lá, então. Bem te vi, andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, sua boca pingava mel. Bem te quis, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei estradas do além. Onde estarás, meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Bem te vi, andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, sua boca pingava mel. Bem te quis, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei estradas do além. Onde estarás, meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá.